Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, gente, finalmente chegamos a mais uma sexta-feira. Então vamos aos poucos nos desligando de todas as mazelas que nós tivemos nos últimos dias, e não foram poucas, e preparando para um relaxamento, para uma cervejinha, para um uísque, um vinho, o que você preferir, mas com a condição de que sexta, depois das 6 da tarde, sábado e domingo, o melhor que nós temos a fazer é relaxar e recarregar as baterias para a próxima semana, que certamente vai vir cheia de confusões. Mas antes de finalizar os árduos trabalhos dos últimos 5 dias, vamos já para o resumão semanal aqui do Fora de Curva. Começando, é claro, pela segunda-feira, naquele dia nós antecipamos a decisão que o Comitê de Política Monetária ia tomar. Não é nenhum mérito essa antecipação, porque ela era óbvia. Simplesmente a diretoria do Banco Central, que compõe esse Comitê de Política Monetária, praticamente segue o que o mercado financeiro diz que deve seguir através do Boletim Focus. Então eles falaram que ia aumentar em mais um ponto percentual, aumentou os juros efetivamente e na segunda-feira nós antevemos isso. Mas também naquele primeiro dia útil da semana, nós fizemos uma abordagem a respeito da maluquice que são as relações internacionais. Nós sabemos que Rússia e Ucrânia estão em guerra, a China se alia à Rússia, mas por outro lado, olha só que engraçado ou triste. A China é uma super inimiga da Índia. Eles têm disputas territoriais, inclusive no ano passado e retrasado, andaram se estapeando lá na fronteira entre os dois países e vivem se ameaçando de guerra, e seguramente só não foram às vias de fato porque são dois países com mais de 1 bilhão de habitantes e com mísseis nucleares prontos para jogar um no outro. Mas a questão é a seguinte: imaginando que a China se alia à Rússia, é claro, a lógica nos indica que a Índia vai buscar amizades com quem se opõe à China, como Estados Unidos, Austrália, Filipinas, Vietnã e outros países que são afetados pela política expansionista chinesa. Isso até acontece. Mas, em se tratando de Rússia, o que aconteceu? Os indianos resolveram ficar em cima do muro. Por quê? Porque eles têm muita relação com a Rússia. Então, olha só que absurdo. Dois inimigos, um do lado do outro, estão apoiando um terceiro país em conjunto, numa guerra que ainda vai dar muito pano para manga, vai bagunçar muito as relações internacionais, que efetivamente já estão em patamares anárquicos. Mas isso mostra, gente, que essa parte de relacionamento entre países, ela não obedece uma lógica ideológica ou alguma lógica de amizade. Ela segue a questão da oportunidade. E por isso nós temos que ser muito atentos às alianças ou às encrencas que o nosso país tem com o exterior. Melhor que tenha alianças. Na terça-feira, já que não tinha muita novidade em termos de informação nacional e internacional, eu fui atrás de alguns dados do BGE para calcular o que eu chamo de concentração municipal de riqueza. O que significa isso? Eu peguei todos os municípios do Brasil, listei eles com seus respectivos PIBs de 2003 até 2019, que é a última informação que se tem, e analisei por quartis, ou seja, os 25% superiores, os intermediários superiores, os intermediários inferiores e os inferiores, ou seja, como se fosse uma torta dividida em 4 pedaços, e cada um desses pedaços representa 25% do nosso PIB. Eu analisei a concentração municipal dessas fatias, começando pela mais rica e chegando até a mais desfavorecida. E a conclusão que eu cheguei nessa análise é muito interessante. As grandes cidades, as 7 maiores cidades do Brasil, elas estão perdendo participação no produto interno bruto brasileiro. Em favor do que? Das cidades de tamanho intermediário. As médias grandes, que são municípios de 1 milhão a mais ou menos 500 mil habitantes, e depois as médias pequenas, que vai de 15 ou 10 mil habitantes até perto de 500 mil habitantes. Então a conclusão que se chegou é sim,
o Brasil está passando por um processo de desconcentração de riqueza. Ganha importância nesse sentido não as megalópolis, não a São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, Salvador, Manaus, mas sim aqueles centros mesorregionais, ou seja, cidades de médio e grande porte, estratégicas nos estados, que além de concentrar cada vez mais riqueza, estão juntando cada vez mais população, como nós vamos ver no resumão da quarta-feira. Nós fizemos esse dia uma análise parecida com a do PIB da terça-feira, mas centrando a questão na população brasileira. E a descoberta foi também muito interessante. As grandes cidades, muito lentamente entre 2003 e 2021, estão perdendo participação na concentração populacional do nosso país. Essa concentração está convergindo para cidades de médio porte, maiores e menores. E quanto às pequenas cidades, que são a esmagadora maioria, elas sim, elas passam por um gradativo e lento processo de esvaziamento. Isso aí, gente, é uma característica bastante interessante da atual história demográfica do Brasil e muito positiva. Isso é fantástico para o meio ambiente, mas esse tipo de mudança de concentração ela é causada por dois aspectos principais. O primeiro é que as maiores empresas não estão centralmente localizadas mais nas maiores cidades. Elas preferem se localizar em cidades de médio e grande porte e isso vem atraindo migração para esse tipo de município. E a segunda questão é o seguinte: para nós estarmos atualizados em termos de vida cultural e social, a gente não precisa mais para um centro, para uma metrópole. Nós podemos ficar numa cidade de médio porte que vai ter todo acesso à cultura, todo acesso à diversidade de expressões, até de relacionamentos, acrescentada pela modernização dos meios de comunicação. A internet, sim, ela está mudando a maneira como a gente enxerga o mundo e também modificando o nosso estilo de vida. Eu entendo que nos próximos anos ou décadas, cada vez mais o Brasil vai se tornar um país de cidades médias e municípios esses com características bem provincianas. Vai ser alguma coisa interessante de ver. O turismo vai ficar mais interessante. E daí no Fora de Curva de ontem, quinta-feira, nós tratamos centralmente de dois assuntos. Primeiro, uma nova análise mais atualizada do conflito entre Ucrânia e Rússia, e nós colocamos muito claramente que a melhor solução para esse conflito, para que ele acabe e não se torne uma guerra de longo prazo, simplesmente é a queda, a deposição do presidente Vladimir Putin, o que realmente não está fora dos cenários das possibilidades. Então, nosso título era Melhor que o Putin e a Selic caia. Porque na quarta-feira de noite foi confirmado, que eu antecipei na segunda, a alta dos juros, e essa alta só vinha prejudicar o Brasil. Vamos repetir mais uma vez. A inflação brasileira que ocasionou, justificou essa decisão do Conselho de Política Monetária para subir os juros básicos a 10,75%, não é um fenômeno nacional, ele é mundial e subir juros não vai adiantar de nada, só vai empobrecer o nosso país, só vai gerar repercussões negativas na produção, nos serviços e até no emprego. E alguns aspectos nesse sentido eu mostrei também ontem. E hoje, gente, sexta-feira, o IBGE liberou o seu indicador da taxa de desocupação do Brasil, que foi de 11,2%, mostrando uma estabilidade do indicador nos últimos 2 meses e ressaltando que essa é a menor taxa de desocupação para janeiro no Brasil desde 2016. Mas eu não estou tão otimista com isso, não. Por que eu não estou tão otimista? A tendência, mesmo que janeiro seja o mês de férias, era que esse indicador continuasse caindo e não caiu. Isso se deve ao quê? Ao fato de no início do ano os juros já estarem mais elevados e como nós observamos na análise da produção industrial da semana passada, o que aconteceu? O nível de produção de máquinas e equipamentos industriais arrefeceu, chegou praticamente a cair. Isso não é bom. Isso significa que as pessoas, os investidores, já estão mudando sua estratégia. Ao invés de aplicar seu dinheiro no processo produtivo, estão preferindo o mercado financeiro, que
se ganha dinheiro muito mais fácil e trabalhando muito menos. É uma pena que isso está acontecendo. Isso deve prejudicar, se não for revertido logo, o desempenho da economia brasileira agora em 2022, e de pouco vai adiantar aquela gasolina que o governo federal está colocando de entre 150 e 160 bilhões de dólares de antecipações de remunerações de 13º, FGTS, junto com empréstimos para giro para as pequenas empresas. Por quê? Porque esse dinheiro vai ser usado só no curto prazo, só para sanar problemas. E uma economia saudável não vive de sanar problemas, ela vive de construir o futuro. Então, lamento dizer, as perspectivas para o Brasil, a partir de um juro tão elevado que deve subir mais na próxima reunião do cupom, não são das melhores. Sim, o Banco Central ele é independente agora, ele é autônomo, na verdade, então a política não pode intervir. Mas a política, sim, ela pode tentar mostrar para os dirigentes desse banco que eles estão fazendo uma grande besteira contra o Brasil. Mas agora, encerrando fora de curva, pelo menos nos aspectos mais circunspectos da vida, vamos dar uma olhada no que aconteceu de realmente interessante nessa semana. E para começar, vamos lá para São Paulo, o maior formigueiro humano do hemisfério sul desse planeta Terra. O que aconteceu lá? Uma cidade cheia de gente, e nessa cidade tem um bairro chamado Limão. É o bairro do Limão, muito famoso até porque o bairro do Limoeiro das histórias em quadrinho da Mônica Cebolinha, do Maurício de Souza, é inspirado nesse bairro. Mas aí o que aconteceu? Já que ali é o paraíso das histórias em quadrinho, estava andando e não sabe como, de onde surgiu, uma singela vaquinha. E a mimosa ficou estressada com alguma coisa e acabou com a paz do lugar. Todo mundo que ela encontrava pela frente saía dando carreira atrás querendo chifrar. Acertou 2 pessoas, foi atropelada por um ônibus, mesmo assim se recuperou e saiu correndo atrás do povaréu de lá. Foi uma fusarca. Acabaram prendendo a mimosa, ela foi não recolhida ao presídio de lá, mas numa clínica veterinária, ela passa bem. Mas, seguramente, alguns residentes do bairro do Limão devem estar com uma dor, devem estar doloridos até agora. E aí, continuando a falar sobre o mundo animal, eu tenho uma péssima notícia para nós, homens. Homens raiz mesmo. Qual foi a péssima notícia? Aqueles imbecis, aqueles babacas da Universidade de Pensilvânia, simplesmente conseguiram gerar ratos de mães sem uma reprodução sexuada. Só usaram a genética da rata para gerar ratinho. Isso até então era impossível para nós mamíferos. Já acontecia em peixes, aves, lagartos, enfim, mas nos mamíferos não acontecia e agora aconteceu. Sabe o que significa isso? As mulheres estão passando a gente em tudo que é coisa e agora não vão precisar mais da gente para gerar até filho. Nós, homens, vamos virar uma raça em extinção. Será que tem alguma coisa que nos defenda? Quem poderá nos ajudar? Eu vou dizer o seguinte, já que o movimento feminista foi tão bem sucedido desde a década de 70, 80 até agora para as conquistas das mulheres, que acabaram com a gente, está na hora da gente resgatar uma organização da qual eu participei no início dos anos 80 na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Era o Movimento de Libertação do Homem. O molho era essa nossa sigla, e o molho se destinava a preservar alguns direitos do homem, que nunca estiveram tão dilapidados como estão agora. É lógico que nós fazemos muita besteira que mulher não faz, mas precisavam chegar tão longe, precisavam nos ameaçar de extinção por causa de uns ratinhos. Vamos nos organizar, vamos ver como que a gente pode reverter isso. É ou não é? Apesar de eu pessoalmente preferir que o mundo fosse muito mais povoado por seres femininos do que masculinos, mas é opinião minha, é gosto meu, cada um tem o seu. E aí alguém pode me contra-argumentar. Não, é que os homens, eles são muito decadentes, eles só querem saber de briga, violência, não resolvem nada pelo diálogo. Realmente, normalmente as mulheres têm muito mais palavras que nós. Mas isso não é tão verdade assim. Olha só o que aconteceu nos Estados Unidos. Uma moça de 27 anos
chamada Nica Niccolbin, ela, diríamos assim, convidou um certo sujeito, primeiro pela internet, depois presencialmente, por uma noite de agradabilidades. E nesse contexto, beija aqui, beija lá, faz isso, faz aquilo, essa tal de Nica pegou uma faca e esfaqueou o pescoço do sujeito. A sorte é que ele teve o discernimento de dar no pé naquela hora, com a faca no pescoço, e para a gerência do estabelecimento onde eles estavam hospedados, diríamos assim, e chamar a polícia, chamar o hospital. E aí a moça foi pega, foi presa, e quando foi interrogada, sabem qual foi a motivação dessa menina para cometer tamanho ato de violência? Ela queria se vingar simplesmente da morte de um general iraniano no ano passado chamado Qasem Soleimani, por conta de um ataque militar dos Estados Unidos. Tudo bem, ela gostava do tal general, admirava ele, não sei por que cargas d'água, mas o que o coitado do sujeito que ela pegou na internet tem a ver com isso? Nada. Mulher é violenta também, como a gente, faz besteira como a gente. Talvez um pouquinho menos. Por que eu digo um pouquinho menos? Porque nós homens que posamos de machão, corajosos, com aquela ideia de que uma guerra é algo que a gente tem que mostrar bravura, é romântico, não é bem assim, pessoal. A guerra mudou muito. Olha só o que aconteceu. Vamos relembrar o conflito entre Rússia e Ucrânia, e várias pessoas do mundo, vários homens do mundo, estão se alistando numa espécie de legião estrangeira para defender os ucranianos. E o Brasil não foi exceção, enviou algumas centenas de pessoas. Mas o que aconteceu? Vários desses brasileiros chegaram no quartel-general lá na Ucrânia, prontos para lutar, prontos para fazer, vencer, bater nos outros. E poucos minutos depois que eles chegaram, simplesmente veio um bombardeio russo que destroçou aquele quartel-general e todo mundo deu no pé acovardado, dizendo: eu não sabia que guerra era isso. Pô, não sabia que guerra era isso como? Pensou que era pegar e ficar lutando de espadinha? Ou brincar de tiro-alvo? Não. Guerra é muita tecnologia e a nossa habilidade, a eventual habilidade, que eu sou uma negação nisso, de brigar na rua, de ser violento, fica para as cucuias. Isso não existe mais. Os corajosos viraram covardes. Então as mulheres têm um pouco de razão em querer extinguir com a nossa roça. Mas não precisa radicalizar tanto, né? E com isso, gente, o Fora de Curva fica por aqui. Espero que cada um de vocês tenha um excelente final de semana. Aproveitem, relaxem, porque segunda-feira tem mais. A todos vocês eu agradeço a atenção e não se esqueçam, cliquem no like, que é importante. Se inscrevam no canal, que é mais importante ainda, e compartilhem esse vídeo para que nós viabilizemos o Fora de Curva, para que ele monetize e eu consiga permanecer fazendo esses vídeos para vocês. Muito obrigado, até breve, novamente um excelente final de semana, tchau e um abraço a todos.